Lucas herdou a casa da tia Marta num terça-feira nublado de outono. Não era uma mansão, nem um casarão antigo cheio de misticismo. Era um sobrado padrão dos anos 90, de tijolinho aparente e telhado colonial. Numa rua residencial de Campinas, onde as árvores ainda cobriam parte do asfalto e os vizinhos se cumprimentavam com acenos discretos. Tinha 3 quartos, uma cozinha espaçosa, garagem para 2 carros e um porão úmido que cheirava a terra molhada e papel velho. Lucas, 34 anos, designer gráfico autônomo, via na herança uma chance de sair do apartamento apertado que dividia com um colega de trabalho e finalmente montar um escritório decente. Levou caixas, livros, um monitor 27 polegadas, uma cafeteira nova e a sensação leve de quem finalmente respira. Na primeira noite, tudo pareceu normal. O silêncio da rua era denso, pontuado apenas pelo ronco distante de um motor e pelo estalo ocasional de galho batendo na calha. Ele dormiu com a janela do quarto entreaberta. Como sempre, acordou às 6h12, sentou-se na cama e notou que a cadeira de escritório, que havia deixado encostada na mesa, estava a 2 palmos para trás. Não muito, só o suficiente para que alguém precisasse puxá-la para se sentar. Ou para se levantar devagar. Lucas sorriu. Deve ter sido o pé, pensou. Ou o cobertor que arrastou a perna da cadeira sem perceber. Fez café, tomou banho, ligou o computador. O dia passou como qualquer outro. Reuniões por vídeo, ajustes de layout, entregas antes do prazo. Às 19 horas, pediu um sanduíche. Às 22 horas, desligou a tela. Às 23h15, apagou a luz do corredor e subiu. Na manhã seguinte, a colher de chá que ele usara no café estava na pia. Ele lembrava de tê-la deixado na mesa. Não era grave. A memória falha. O cansaço distorce. Ele riu sozinho, lavou a colher, colocou no escorredor. No terceiro dia, o termostato do ar-condicionado estava em 21 degraus Celsius. Ele o deixara em 23. O aparelho era antigo, de botão giratório. Talvez o vibrador do celular, apoiado em cima, tivesse girado o seletor. Talvez a umidade tenha inchado o mecanismo. Talvez ele mesmo tenha mexido sem registrar. No quarto dia, a foto emoldurada da tia Marta sobre o aparador da sala estava virada para a parede. Lucas a recolocou no lugar. Sentiu um frio na nuca, mas não por medo. Por aquela sensação estranha de que o mundo estava ligeiramente fora do eixo, como uma roda com um parafuso frouxo. No quinto dia, ele encontrou um cigarro apagado no peitoril da janela da cozinha. Lucas não fumava. A tia Marta também não. Ele o pegou com 2 dedos, jogou no lixo, lavou as mãos. Disse a si mesmo que podia ter sido de alguém que passou pela rua atirado por acaso. Ou de um entregador que esperou na calçada.
ou do vento que trouxe de algum lugar. No sexto dia, o cheiro era sutil. Não de fumaça, não de mofo. Era um cheiro orgânico, quase animal. Suor seco, couro velho, um traço de álcool de limpeza barato. Vinha do corredor que levava ao quarto de hóspedes. Lucas abriu a porta. Nada. A cama estava intacta. O edredom dobrado, o travesseiro no lugar. Ele cheirou o ar. O odor estava mais fraco, mas não sumira, como se alguém tivesse respirado ali horas antes e deixado para trás a marca invisível da própria presença. Lucas sentou na beira da cama. Respirou fundo. Estou sozinho, pensou. A casa é minha. As chaves estão comigo. As portas estão trancadas. Não há ninguém, mas o corpo não obedecia à lógica. O coração batia um pouco mais rápido. Os ombros tensos, a mente tentando organizar o caos em categorias seguras. Estresse, privação de sono, adaptação a um novo ambiente. Ele foi até a porta da frente. Conferiu a fechadura, trancada. A porta dos fundos, trancada. As janelas, todas fechadas. O alarme que a tia Marta nunca usou estava desativado. Ele não se deu ao trabalho de ligar. Naquela noite, ele dormiu com a luz do abajur acesa. A segunda semana começou com uma sensação de normalidade forçada. Lucas criou rotinas. Acordava, fazia café, ligava o computador, trabalhava até o meio-dia. Almoçava, voltava a trabalhar, jantava, lia, dormia. Repetia os gestos como quem monta um escudo contra o inexplicável. Mas a casa não colaborava. Na terça, ele notou que a tampa do vaso sanitário estava levantada. Ele sempre a deixava abaixada. Não por higiene, mas por hábito. Talvez o gato do vizinho, que às vezes pulava o muro, tivesse entrado pela janela do banheiro e... Não. A janela estava fechada e não havia gato naquela casa. Na quarta, o controle remoto da TV mudou de lugar. Estava na mesa de centro. Ele o guardava na gaveta do rack. Pegou-o, colocou de volta. Não pensou muito. Até que na quinta, encontrou o controle na prateleira da estante. Junto com os livros de arte, Lucas parou. Olhou para a estante. Olhou para a TV. Olhou para as próprias mãos. Alguém entra, pensou. Alguém mexe nas coisas. Alguém está aqui. A ideia era absurda, irracional, mas não era impossível. Casas antigas têm falhas. Portas de madeira empenam. Trincos se soltam. Vãos sob as portas são maiores do que parecem. E pessoas precisam de abrigo. Ele decidiu verificar. Começou pelo porão. A escada rangia. O ar era pesado, úmido, com aquele cheiro de papel antigo e terra que ele já conhecia. Acendeu a lanterna do celular. Varreu o cômodo. Caixas empilhadas. Um sofá velho coberto por um lençol amarelado. Prateleiras com ferramentas enferrujadas. Um aquecedor a gás desligado. Um canto com manchas escuras no chão. Nada fora do comum. Nada que indicasse presença recente. Subiu. Verificou o sótão.
Puxou a escada retrátil. Subiu com cuidado. O espaço era baixo, cheio de vigas, coberto de poeira. Caixas de Natal, roupas velhas, um ventilador quebrado. Um baú com documentos. Ele caminhou devagar, evitando pisar no forro de gesso. Nada. Nenhuma pegada. Nenhum objeto deslocado. Só poeira intocada, exceto onde ele mesmo pisava, desceu. Trancou a porta do sótão. Sentou-se no sofá da sala. Respirou. Estou imaginando coisas, disse em voz alta. A voz soou oca. É cansaço. É solidão. É o cérebro tentando encontrar padrões onde não há. Mas naquela noite, ele não dormiu. Ficou deitado, ouvindo. A casa fazia barulhos. Madeira estala. Canos rangem. O vento bate na janela. São sons normais. Ele sabia disso. Mas há um tipo de silêncio que não é ausência de som. É presença contida. É alguém que sabe que você está acordado. E espera. Às 2h17, ouviu um rangido no corredor. Curto. Seco. Como se alguém tivesse apoiado o peso do corpo em um assoalho e retirado rápido. Lucas não se moveu. Segurou a respiração. Ouviu de novo, mais perto. Da porta do quarto de hóspedes, Ellie acendeu o abajur. Levantou. Caminhou até a porta. Encostou o ouvido na madeira. Nada. Girou a maçaneta. Abriu. O quarto estava vazio. A cama intacta. A janela fechada. O chão limpo. Voltou para a cama. Não dormiu até às 5 horas. No dia seguinte, comprou uma câmera. Barata. Das que gravam em loop com detecção de movimento. Instalou no canto da sala, apontada para o corredor e a porta da frente. Deixou-a ligada. Carregou o aplicativo no celular. Revisou as instruções. Aprendeu a baixar os vídeos. Naquela noite, dormiu com a porta do quarto trancada por dentro. A câmera gravou 7 dias. Lucas revisou as gravações nas noites seguintes. Nada. Só sombras de árvores balançando com o vento. Só o reflexo da luz da rua na janela. Só ele mesmo, passando com uma xícara de café, vestindo moletom, olhando para a lente com olhos fundos. No 8º dia, ele notou algo. Não na imagem. No tempo O, arquivo da câmera, mostrava uma lacuna. Das 3h14 às 3h19, 5 minutos em que a gravação simplesmente não existia. Não era tela preta. Era ausência de arquivo. Como se o sistema tivesse reiniciado. Ou como se alguém tivesse desligado e religado a câmera com precisão. Lucas verificou a tomada. Estava firme. O cabo intacto. O aplicativo sem alertas de erro. Ele reiniciou o roteador. Resetou a câmera. Mudou a senha. Esperou na noite seguinte. A lacuna se repetiu. 3h14 a 3h19. Exatamente, Ellie não dormiu. Ficou sentado na cadeira do escritório, olhando para a tela, esperando. Às 3h13, a câmera mostrou o corredor vazio. Às 3h14, a tela congelou. Não caiu. Não escureceu. Congelou. Como se o tempo tivesse sido pausado. Às 13h19, a imagem voltou. O corredor igual.
Só que, no canto inferior direito, havia um reflexo. Não na lente. No vidro da janela do fundo. Uma silhueta. Parada. De costas. Usando um casaco escuro. Cabelo curto. Postura relaxada. Como quem observa há muito tempo. Lucas pausou o vídeo. Ampliou a imagem. A silhueta não se movia. Era estática. Mas a posição do corpo, o ângulo dos ombros, a leve inclinação da cabeça, tudo indicava consciência. Atenção. Presença. Ele não gritou, não correu, não ligou para ninguém. Sentou-se. Respirou, entendeu? Pela primeira vez que não estava louco. Alguém estava na casa havia semanas, talvez meses. Antes mesmo de ele se mudar. Lucas não chamou a polícia imediatamente. Sabia como funciona. Chegam, batem na porta, olham para os cômodos, fazem perguntas, anotam dados, dizem que não há arrombamento, sugerem que talvez seja estresse, indicam um detector de monóxido de carbono, vão embora. Ele não queria ser o louco da rua, queria provas. Começou a observar, não a casa, a si mesmo, anotou tudo. Horário de acordar, hora do café, tempo no banheiro. Quando ligava o computador, quando pedia comida, quando saía, quando voltava. Criou uma planilha. Cruzou com os ruídos, com as lacunas, com os objetos deslocados. Percebeu um padrão. A presença não era aleatória, era metódica. Aparecia quando ele estava distraído, quando o som do chuveiro abafava os passos, quando a rua estava silenciosa, quando a luz da lua era fraca, nunca quando ele estava alerta, nunca quando ele olhava diretamente. Era como se a pessoa soubesse, como se estudasse. Na sexta-feira, ele decidiu verificar o porão de novo. Dessa vez, com cuidado, não com a lanterna do celular, com uma lanterna forte, de LED, pilhas novas, com uma faca de cozinha na mão. Não para usar, para sentir o peso, para lembrar que ainda estava no controle, desceu devagar, iluminou cada canto, passou a mão nas paredes, bateu nos cantos. O som era oco em alguns lugares. Normal. Casas têm câmaras de ar. Mas no canto esquerdo, atrás do sofá velho, o som mudou. Não oco. Sólido. Como se houvesse algo por trás. Ele empurrou o sofá. Atrás, uma parede de tijolos aparentes. Mas um dos tijolos, no nível do joelho, estava ligeiramente para dentro. Não caído, inserido, como se tivesse sido retirado e recolocado com pressa. Lucas se ajoelhou, passou os dedos na borda, sentiu uma fresta, puxou. O tijolo cedeu. Não era tijolo, era uma tampa de gesso pintada. Por trás, um vão escuro. Cheiro de suor, tecido velho, papel, L, iluminou. O espaço era estreito. Talvez 1 metro de largura, 2 de comprimento. Levava para trás da parede do quarto de hóspedes. Havia um colchonete fino, um cobertor cinza, garrafas de água vazias, embalagens de biscoito, um isqueiro, um caderno. Lucas não tocou em nada, só olhou. Depois, pegou o caderno, abriu, eram anotações.
Não de um diário, de um registro. 0615, acorda. Vai ao banheiro. 4 minutos. 07, 1 hora, café. Torrada. Leite, 08h30, liga computador. Trabalha, 12h45, almoço. Macarrão, 15h20, reunião. Voz alta, 19h10, pedido iFood. Sanduíche, 22h, desliga a tela. Sobe, 23h40, luz apagada. E mais, prefere janela aberta no verão. Fecha no inverno, dorme de lado esquerdo. Ronca leve após 2 horas. Usa chinelos de borracha. Passos pesados na escada. Esquece a luz da cozinha às vezes. Deixa acesa até 1 hora. Nunca verifica o porão antes de 21 horas. Lucas fechou o caderno. Sentou no chão. O ar ficou pesado. O peito apertado. Não era raiva. Era violação. Alguém conhecia seus hábitos melhor do que ele mesmo. Alguém sabia quando ele dormia, quando acordava, quando estava sozinho, quando estava distraído. Alguém vivera nas paredes enquanto ele vivia na superfície. Ele não correu, não gritou, não chamou a polícia na hora. Subiu, trancou a porta do quarto, sentou na cama, olhou para as mãos. Tremiam. Entendeu, finalmente, o terror realista não é o monstro, não é o fantasma, não é o sobrenatural. É saber que o espaço que você chama de seu não é só seu. Que as paredes têm ouvidos. Que o silêncio pode ser preenchido por respiração alheia. Que a segurança é uma ilusão construída sobre fechaduras frágeis e rotinas previsíveis. Que o medo mais profundo não vem do desconhecido, mas do conhecido que foi roubado de você sem que percebesse. Lucas ligou para a polícia na manhã seguinte. Não com drama, com voz plana. Fatos, dados, fotos, o caderno, a câmera, as lacunas, o vão. A viatura chegou em 40 minutos. 2 policiais, jovens, uniformes limpos, postura profissional. Olharam a casa, revistaram os cômodos, subiram ao sótão, desceram ao porão, encontraram um vão, anotaram, fotografaram, levaram o caderno. Disseram que abririam um registro de invasão de domicílio. Disseram que aumentariam o patrulhamento na rua. Disseram para ele trocar as fechaduras. Disseram para não ficar sozinho se não se sentisse seguro. Disseram que voltariam em 48 com um técnico. Foram embora. Lucas ficou na porta. Olhou a viatura sumir na esquina. Respirou. Sentiu alívio. Temporário. Naquela noite, ele não dormiu no quarto. Dormiu no sofá da sala, com a faca ao lado, com o celular no modo avião, mas com a linha fixa de escada para 190 em espera. Com a luz do corredor acesa. Às 2h48, ouviu passos, não no corredor. No sótão, eles eram leves, cautelosos, mas presentes. Alguém subira a escada retrátil. Alguém estava lá em cima. Alguém sabia que ele estava acordado. Lucas não se moveu, ouviu. Os passos pararam. Silêncio. Depois, um arrastar. Como se algo fosse puxado.
Depois, nada. Ela esperou até às 5 horas. Levantou, subiu a escada. O sótão estava vazio, mas no canto, onde antes havia poeira, agora havia marcas de joelhos. E um objeto. Um pedaço de papel. Com uma frase escrita à mão. Eu só precisava de um lugar. Lucas não sentiu medo. Sentou exaustão. Sentou a compreensão tardia de que aquilo não era um jogo. Não era perseguição. Era sobrevivência. Alguém sem endereço, sem recursos, sem rede de apoio, encontrara uma casa vazia por semanas. Entrara por uma janela mal vedada. Instalara-se num vão esquecido. Aprendera a rotina do dono. Aprendera a se mover sem ser visto. Aprendera a esperar. Não por maldade, por necessidade. E a necessidade, quando prolongada, vira hábito. E o hábito, quando interrompido, vira desespero. Ele desceu. Ligou para a polícia de novo. Disse que a pessoa ainda estava lá. Disse que não queria confronto. Disse que queria que resolvessem sem violência. A voz dele não tremeu. Estava cansada. A resposta foi padrão. Mantenha distância. Não tente abordar. Aguarde a viatura. Lucas desligou. Sentou no chão. Encostou na parede. Olhou para o corredor. Esperou. Às 6h22, a campainha tocou. Não era a polícia, era a porta dos fundos. Alguém abrira por dentro. Lucas não correu. Não gritou. Levantou, caminhou até a cozinha. A porta estava entreaberta. O ar da rua entrou frio. Na soleira, uma sombra. Um homem, magro, cabelo desalinhado, olheiras profundas, roupas surradas, mãos calejadas. Não carregava arma, não carregava nada, só estava ali, parado. Respirando, ele olhou para Lucas. Não com raiva, não com medo, com reconhecimento. Como quem vê um espelho quebrado. Eu não vou te machucar, disse. A voz era rouca, cansada, real. Só precisava de um teto. A casa estava vazia. Ninguém vinha. Eu entrei pela janela do porão. Fiquei no vão. Não mexi nas suas coisas. Só observei para não ser pego, para não te assustar. Lucas não respondeu. Olhou para as mãos do homem. Tremiam levemente. Olhou para os olhos. Vermelhos. Fatigados. Humanos. Você anotou tudo, disse Lucas, finalmente. Minha rotina. Meu sono. Meu café. Para saber quando você estava ocupado, respondeu o homem. Para não cruzar com você. Para não te fazer mal. Você invadiu minha casa. Eu sei. E peço desculpa. Não é desculpa que resolve. Mas é o que tenho. Lucas respirou fundo. O coração batia devagar agora. Não por coragem, por exaustão. Por entendimento. A polícia está a caminho, disse. Eu sei, respondeu o homem. Ouvi a sirene antes. Vim esperar, não quero fugir. Só não quero que você ache que eu sou um monstro. Lucas assentiu, não concordou, não perdoou, só assentiu. Os policiais chegaram 5 minutos depois. Entraram com cautela. Viram o homem, não reagiu. Estendeu as mãos. Foi algemado, levado. Sem resistência, sem gritos, sem drama. Lucas ficou na porta,
Olhou a viatura sumir, respirou, sentou no chão, chorou, não de medo, de alívio, de raiva, de vazio. A casa foi limpa, o vão selado, as fechaduras trocadas, a câmera removida, o caderno devolvido como prova. A polícia arquivou o caso como invasão de domicílio sem violência. O homem foi encaminhado para avaliação psicológica e abrigos temporários. Lucas recebeu um número de protocolo, uma recomendação, um sorriso protocolar. Ele voltou a trabalhar. Ligou o computador, respondeu e-mails, entregou projetos, comeu, dormiu, viveu, mas algo mudou, não na casa. Nele, ele não dormia mais de janela aberta. Trancava a porta do quarto por dentro. Verificava as fechaduras 3 vezes antes de deitar. Ouviu cada rangido com atenção. Não com pânico, com vigilância. Aprendeu que a segurança não é um estado, é um ato contínuo. E que a mente, uma vez violada, não se recupera com um laudo ou um novo cadeado. Às vezes, às 3h14, ele acordava. Não por barulho, por hábito. Ficava deitado, ouvido. Esperava. Nada vinha. Mas a expectativa permanecia. Com um músculo que não esquece o movimento. Ele não contou a todos. Não precisava. Alguns amigos notaram o cansaço, a cautela, a falta de piadas sobre fantasmas ou assombrações. Ele ria, desviava, dizia que estava bem. Estava. Só não era o mesmo. Num domingo de chuva, ele desceu ao porão. Não para verificar, para sentir. O cheiro de terra molhada ainda estava lá. O sofá, no mesmo lugar. A parede, selada com gesso novo. Ele encostou a mão, fria, sólida, real. Sussurrou, sem saber para quem. Você só precisava de um lugar. Ó silêncio, respondeu. Como sempre, ele subiu. Fechou a porta. Ligou o computador. Trabalhou. Viveu. Aprendeu que o terror realista não acaba com a prisão ou com a fuga. Ele se instala nas frestas da rotina. Na dúvida que resta depois da certeza. Na pergunta que nunca é respondida. E se eu não tivesse notado? E sabe a resposta. Não saberia até que um dia notaria e seria tarde demais para fingir que estava tudo bem. Mas, por enquanto, estava. E isso bastava por hoje.